Então o reino é a influência que um rei exerce sobre um povo, que anda sobre os seus princípios e exerce influência administrando um território. Reino fala sobre isso. Rei, povo, princípios e território. E para que o povo pudesse entender essa nova ordem, essa nova expressão de reino, foi necessário João Batista. Por quê? Porque João Batista representava o ministério profético. E o ministério profético, ele era muito importante para preparar a mentalidade do povo para a manifestação dessa nova ordem. Vamos ler juntos, Lucas capítulo 1, versículo 16. Diz assim: e conduzirá muitos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado ao Senhor. Isso aqui fazia parte da missão do ministério profético que estava fazendo parte do chamado de João Batista. Por que é tão importante o ministério profético? Dentro de um processo de alinhamento e transição de mentalidade para entendermos o reino. Alguns anos atrás se falou como nunca do ministério profético. Por quê? Uma coisa é você falar sobre ele, outra coisa é você entender por que ele existe. O ministério profético fala de preparar o caminho para o Senhor. Cristo veio para estabelecer uma nova ordem. E o ministério profético veio antes, preparando a mentalidade para que pudesse ser entendida essa nova ordem que estava sendo estabelecida. Vocês acham que é à toa que alguns anos atrás se falou muito sobre ministério profético e agora se fala como nunca antes sobre reino? Porque o profético vem para preparar a mente do povo para entender o reino. E o ministério profético, ele vem para atuar de 3 maneiras que eu creio que são pelo menos básicas para que a gente comece a entender alguma coisa. Primeiro, o ministério profético, ele veio para trazer o entendimento de tempo. O ministério profético sabe fazer uma leitura dos tempos. Através de João Batista, se identifica a importância de preparar a mentalidade através de uma ação estratégica. Através do ministério profético, vem uma pregação de arrependimento que faz voltar o coração de muitos a Deus, fazendo com que o povo volte a amá-lo e volte a obedecê-lo. Estão me acompanhando? Estamos falando de Cristo trazendo uma nova ordem. Mas antes disso, vem o ministério profético preparando como? Discernindo o tempo. É chegado o tempo que nós precisamos nos arrepender. Alinhar os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus. Voltar os nossos corações a Deus. Voltando a amar a Deus e voltando a obedecer a Deus como nunca antes. O ministério profético vem para colocar as coisas no lugar. Por isso que existe uma voz profética. Por isso que Deus está levantando profetas. Para trazer de novo o posicionamento correto. Entender o tempo que estamos vivendo. Assim como João Batista veio preparando o caminho para a manifestação de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje está se levantando uma atuação profética, preparando o caminho para que Messias se manifeste de novo. Mas agora não mais como Cordeiro. Agora ele se manifestará como quem? Como leão. Porque Cordeiro fala de remissão, de salvação. E leão fala de reino. Fala de governo, justiça e juízo. Entendem isso, queridos? Estamos vivendo um tempo muito sério. Temos que viver de acordo com a ordem desse reino. Ter uma mentalidade que esteja de acordo com o funcionamento desse governo de Deus. E o ministério profético vem para trazer esse alinhamento de tempo e de pensamento. Através dessa conversão a Deus, se promove uma conexão com a terra e com um novo tempo messiânico. A ativação de uma conexão com Deus promove uma nova conexão geracional. Porque o ministério profético, primeiro, ele vem entendendo um tempo. Ele vem falando sobre a chegada de um novo tempo. Alinhando o pensamento, falando, arrependei-vos, voltem os seus corações a... Depois ele fala que através do ministério profético, o coração dos pais se voltaria aos filhos e os filhos aos pais. O que isso significa? Através do entendimento dessa conexão com Deus, os pais se encontram com os filhos e os filhos se encontram com os pais.
não sei se vocês pararam para pensar, que o último versículo da Bíblia, do Antigo Testamento, fala exatamente sobre essa missão profética. De voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. E o ministério profético, através da vida de João, vem pregando a mesma coisa. É como se o antigo e o novo, depois de 400 anos, se conectassem. O ministério profético ele vem para trazer esse entendimento de tempo, a importância de nós nos voltarmos a Deus e estabelecemos na terra uma conexão geracional. Por isso que muitos avivamentos começaram e não continuaram, porque uma geração não passou um legado para a próxima. Por isso que Deus é um Deus transgeracional. Ele nunca cumpre uma promessa em uma só geração. Por isso que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Uma geração sempre tem que trabalhar a serviço da próxima. Aí eu te pergunto, mas como que uma geração vai voltar o coração para outra geração? Presta atenção. Primeira coisa que eles pregavam era voltar os corações a quem? Agora olhe para mim. Se os pais voltam os seus corações a Deus, e os filhos voltam os seus corações a Deus, os pais e os filhos se encontram em quem? Sabe o que isso significa? Eu não preciso entender o que a próxima geração tem que fazer. Em Deus, eu simplesmente libero ela para que ela faça o que tem que ser feito. Cada geração vai até onde ela tem condição de ir. E ela passa o legado à próxima para que possa dar continuidade. Por isso que em Deuteronômio 8, Deus fala, eu mostrei a vocês um maná no deserto que os seus pais não conheceram. Não quer dizer que vocês eram melhores que os seus pais. É um outro tempo. O ministério profético, ele vem para isso. Para trazer essa conexão com Deus e essa conexão geracional. Amém? Repita comigo. Ministério profético não consiste em denunciar. Mas consiste em denunciar e propor. Quem só denuncia não é profeta. Agora, quem denuncia e propõe algo é profeta. João Batista falou, isso está errado. O que devemos fazer? Faça isso. Uma coisa é você diagnosticar, outra coisa é você dar um proagnóstico. O que a pessoa fazer mediante o diagnóstico que você está dando. Por isso que as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, são profecias. Porque elas edificam, falam o que as igrejas estão fazendo corretamente, exortam, falam o que está errado e consolam. E falam o que elas vão conseguir se elas conseguirem se posicionar naquilo que elas estão fazendo de errado. Ela edifica, ela exorta e ela consola, ela traz direcionamento. Isso é a profecia. Por isso que o profeta ele não só apenas denuncia, mas ele sempre propõe, direciona, diz, é por aqui. Então o ministério profético faz essa conexão entre Deus e a conexão transgeracional. Uma geração liberando a outra. E interessante que o ministério profético também vem estabelecer posicionamento. Ele faz voltar os desobedientes à sabedoria e o entendimento dos justos. Ele traz reposicionamento. Por isso que é muito importante o ministério profético vir. Ele veio antes, preparando o caminho, preparando uma mentalidade como? Anunciando um novo tempo, pregando arrependimento, voltar os corações a Deus, fazendo uma conexão geracional para que a terra não pudesse ser amaldiçoada, mas sim restaurada. Olha só, andando sobre princípios. E depois fala que ele veio para trazer os desobedientes de volta à justiça e a obediência e a sabedoria dos justos. Reposicionar. Por isso que a palavra justiça do hebraico texedek vem de posição correta. O modo de pensar, sentir e agir inteiramente conforme a vontade de Deus. O ministério profético vem para isso.